Amém, queridos? Que bom. Vocês estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém. Nós estamos muito felizes também. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias, e essa palavra eu ministrei também na comunidade Caminho Vivo e recebi algumas mensagens aqui de alguns nossos irmãos de lá. Pessoal muito feliz, está acompanhando o culto lá também. Então um beijo para todo mundo de Paranavaí. O pessoal está lá ligadinho, o pessoal muito feliz lá, tem gente que está até emocionada lá da gente poder estar aqui. Bênção de Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre fé e reconstrução nessa manhã. Sabe, é um assunto bem amplo, é um assunto bem gostoso de falar sobre fé, mas o tema da mensagem ele fala sobre fé para reconstruir. Todos nós já construímos algo, certo? Todos nós na nossa vida, nós já construímos algo. E é gostoso quando nós construímos algo, principalmente construir algo em Deus, né? Mas todos nós também, seja algo físico, seja algo espiritual, tudo que nós construímos ou que nós acompanhamos, como uma edificação de uma casa, por exemplo. Eu e a pastora Tânia, a gente teve o privilégio de acompanhar a construção da nossa casa, né? Nós fomos até o local e nós olhamos 2 casas sendo construídas e nós falamos, nós queremos comprar uma casa dessa. Mas como que vocês querem a casa? Vocês querem a cozinha junto com a sala? Vocês querem a cozinha no fundo, o quarto na frente? Não, nós queremos assim, dessa forma. E nós acompanhamos toda a construção, desde a fundação, dos alicerces, as paredes. E é muito gostoso acompanhar a construção de algo. Eu me lembro que eu chegava em casa do trabalho e a Tânia falava, vamos lá dar uma olhadinha na casa? Mas nós já fomos lá, eu já passei lá hoje na hora do almoço. Não, vamos lá dar uma olhada, ver como é que está. Aí a gente chegava lá, não tinha energia ainda, com a luz do celular, e olhava e falava, hoje rebocou essa parede aqui. E aí passava-se 1, 2 dias no máximo, a gente estava lá de novo, olhando a construção e acompanhando a construção daquela casa. Até que a gente foi vendo as paredes se levantando, o piso sendo assentado. Enfim, para nós foi algo que marcou a nossa vida. De poder ver algo que Deus preparou para nós, algo que Deus nos presenteou e algo que nós conquistamos como família. Os nossos filhos também se alegraram muito com isso. Mas é interessante também a parte da reconstrução. Porque quando nós falamos em reconstruir algo, e eu vi que vocês aqui acompanhando de longe, mas eu vi que vocês reconstruíram, que vocês reformaram aqui. Eu vi o pastor Werner, o pastor Marcos, pastor Charles trabalhando aqui, todo mundo empenhado, o pastor Arno pintando as paredes e os outros irmãos também. A reconstrução ela é um pouquinho diferente da construção. Porque normalmente uma reconstrução ela dá mais trabalho. E não somente ela dá mais trabalho, mas muitas ocasiões a reconstrução você precisa empenhar mais trabalho. Você precisa empenhar mais tempo. E muitas vezes você precisa empenhar até mais recursos numa reconstrução. Queridos, na nossa vida com Deus não é diferente. Reconstruir também muitas vezes é mais dolorido. Sabe, quando alguém constrói algo em Deus, ou quando Deus constrói algo em nós, e por algum motivo no meio desse caminho, essa pessoa ela se desvia dos caminhos do Senhor, ou essa pessoa ela tem uma frustração em relação à igreja. Porque todo mundo que se frustra, que de alguma forma ela se frustra com alguma pessoa. Quantos nós conhecemos, quantos irmãos queridos que poderiam estar no meio de nós hoje se frustraram com alguma pessoa e eles falam, eu me frustrei com a igreja, mas na verdade não é com a igreja, eles se frustraram com alguém. E essa reconstrução, querido, é algo um pouco mais trabalhoso, e é disso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. A Bíblia ela traz vários exemplos sobre reconstrução. E talvez um exemplo que eu acho lindo e fantástico é da vida de Neemias. Então nós vamos discorrer um pouquinho hoje sobre o livro de Neemias, falando sobre essa reconstrução, falando sobre alguns aspectos na vida desse homem de Deus, como Deus usou um homem simples para reconstruir algo grande, algo precioso, em relação àquilo que Deus, as promessas de Deus para aquele tempo, para aquela cidade. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo? No livro de Neemias, capítulo 1 e verso de número 1. Nós vamos fazer a leitura aqui até o versículo 11, depois nós vamos compartilhar um pouquinho, trazer algumas explanações aqui para vocês em relação àquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã.
Amém? Neemias 1, capítulo 1 e verso de número 1. Antes disso eu gostaria de orar, querido, junto com vocês nesse momento. Você pode fechar os teus olhos por um instante, Pai? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado por esse momento de louvor e adoração, Pai. Obrigado porque a Tua presença ela é real, ela é palpável aqui nesse lugar, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder servir a Tua igreja, Pai, aqui nessa cidade. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar das grandezas do Teu coração com a Tua igreja, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, a minha oração é para que essa palavra, Senhor, ela rompa, Senhor, as barreiras somente do nosso intelecto, Pai. Que essa palavra, Pai, ela penetre no mais íntimo do nosso coração, Pai. Que essa palavra, Pai, ela encontre lugar dentro do nosso espírito, Senhor. Que essa palavra, ela gere frutos, Pai, a 100 por 1 na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, Senhor, que está aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, Neemias capítulo 1 e verso de número 1 diz assim: essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém ele foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os teus, para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo. Israel, confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos, mas que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Até aqui, queridos. Aqui nós vemos de uma história resumida, queridos, sobre Neemias. Aqui depois você vai poder acompanhar na sua casa o capítulo 2, o capítulo 3. Mas todos nós conhecemos a história desse homem de Deus. Neemias, ele está servindo ao rei no palácio. Neemias, ele era copeiro do rei. Um homem de alta confiança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e às vezes nós olhamos alguém que é copeiro do rei, nós não imaginamos, só se nós entrarmos dentro da história e com a revelação do Espírito Santo de Deus para entender um pouco sobre o trabalho de um copeiro. Porque o copeiro não era aquele homem que simplesmente servia o rei, como um empregado, ou como apenas alguém que levava algo para o rei, que servia uma bebida, ou que servia uma comida para o rei. O copeiro era uma pessoa da extrema confiança de um rei. Talvez era um dos cargos de maior confiança do rei. Porque naquele tempo existiam muitas conspirações. Os reis, pessoas a todo momento tentavam matar, tentavam assassinar os reis. E Neemias era um homem de extrema confiança do rei Artaxerxes. E a palavra de Deus diz que o seu irmão, ele procura ele e traz uma notícia ruim, querido, para Neemias. Seu irmão chega diante de Neemias e fala: o povo está passando por muita dificuldade em Jerusalém. O povo estava vindo de um exílio, de um tempo preso, de um tempo sendo oprimido pelos inimigos. E agora eles olham para a sua cidade e as portas da cidade estavam queimadas, os muros da cidade estavam derrubados.
E a palavra de Deus, ela é linda, queridos. Ela diz que Neemias, ele se assenta, ele chora, ele, durante alguns dias, ele lamenta, ele jejua, e principalmente, ele ora a Deus. Aqui no versículo 4. Mas é interessante também que nós entendermos sobre a história de Neemias. Porque Neemias não estava morando naquela cidade. Neemias nunca esteve naquela cidade. Mas existiu uma dívida com seus antepassados que haviam sido enterrados naquela cidade. E aí que eu quero chegar no primeiro ponto, no primeiro aspecto que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Neemias, ele teve compaixão daquele povo. A palavra de Deus diz que quando ele recebe aquela notícia, o seu coração se entristece. E ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora por aquele povo. Sabe, trazendo para os nossos dias, Neemias, e o que é ter compaixão, pastor, do povo? O que é ter compaixão de outra pessoa? Porque a Bíblia, nós vemos em vários momentos, Jesus se movendo de íntima compaixão. Nós vemos essa palavra na Bíblia inúmeras vezes falando sobre compaixão. Mas o que é ter compaixão? Compaixão, queridos, é se colocar no lugar do outro. É ter empatia pelo outro. Sabe, ter compaixão é diferente de você ter dó. Porque quando nós oramos para uma pessoa, em uma situação difícil, uma situação de vício, ou numa situação longe dos caminhos do Senhor, talvez nós vivemos isso dentro das nossas famílias. Quem não tem algum familiar querido aqui que você olha para aquela pessoa e você fala, meu Deus do céu, essa pessoa está vivendo literalmente um cativeiro, preso pelas algemas do inimigo. Todos nós temos alguém na família assim, ou de uma maneira mais próxima, ou de uma maneira um pouco mais longe. Mas Neemias, ele se move de compaixão para aquelas pessoas. Ele se coloca no lugar, querido, daquelas pessoas. Sabe, o primeiro aspecto que eu quero compartilhar é a compaixão é diferente da dó. A dó simplesmente nós oramos, sentimos dó daquela pessoa, só que nós não nos movemos em direção àquela pessoa. Nós não nos movemos em direção àquele que tem poder para transformar a vida daquela pessoa. Simplesmente nós sentimos algo nas nossas emoções e nada muda dentro de nós. Sabe, era isso que talvez Neemias poderia ter sentido. E certamente ele sentiu dó daquele povo. Mas Neemias, querido, ele foi além de uma simples dó. A palavra de Deus diz que ele se moveu de compaixão pelo povo. Amém? E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é sobre compaixão. Nós olhamos, querido, na palavra de Deus, e quando nós falamos sobre compaixão, sobre se colocar no lugar da outra pessoa, e muitas vezes sentir a dor da outra pessoa. Foi isso que Neemias fez. Sabe, muitas vezes quando nós oramos por alguém, não sei se você já teve essa experiência, mas quando nós oramos por alguém, muitas vezes nós oramos e nós sentimos, querido, a dor daquela pessoa. Quem já teve essa experiência? Você começa a orar, querido, por aquela pessoa, ou Deus traz aquela pessoa na sua mente, talvez um amigo que há muitos anos você não vê, talvez venha o nome daquela pessoa na nossa lembrança, talvez venha a face daquela pessoa na nossa lembrança. E aí você liga para aquela pessoa e aquela pessoa está passando talvez o pior momento da sua vida. E quando você vai orar por aquela pessoa, nós choramos, querido, por aquela pessoa, porque nós começamos a sentir a dor, a angústia que aquela pessoa está sentindo. Foi isso que Neemias fez. E quando nós falamos sobre compaixão, essa não é só uma característica de Neemias ou dos homens do Antigo Testamento. Essa é uma característica viva na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, verso de número 29. Inúmeras vezes, querido, você vai ver Jesus se movendo de íntima compaixão pelas pessoas. Jesus, ele andava, e onde ele andava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, vidas eram transformadas. Amém? Não era assim? Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 29, diz assim: quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão seguiu.
2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam os brados, os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. É interessante aqui, querido. Jesus, ele sabia que aqueles 2 homens, eles eram cegos. Até o pastor Cláudio Duarte, ele faz algumas brincadeiras, né? Bem descontraídas em relação a esse texto. Ele fala que os homens respondem: não, senhor, eu quero um cão guia, né? Mas Jesus sabia, querido, que aqueles homens eram cegos. Mas muitas vezes o Senhor Jesus, Ele sabe das nossas dificuldades, em todas as vezes. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe de como está o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E muitas vezes Ele nos faz perguntas. Você já parou para perceber? Que o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos faz algumas perguntas. Fábio, o que você quer que eu faça? E o Senhor Jesus, ele se depara com esses 2 cegos, e ele chega diante desses 2 cegos, e eles perguntam: o que vocês querem que eu faça? E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, são essas perguntas que revelam o nosso coração diante do Senhor. É uma forma didática dele nos ensinar, é uma forma didática dele alinhar o nosso coração com a vontade dele. E o Senhor Jesus pergunta para esses 2 homens: o que vocês querem que eu faça? E eles respondem: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus, versículo 34, teve compaixão deles, tocou-lhe os olhos, e no mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Glória a Deus. Amém. Aqueles 2 homens passaram a enxergar. E as últimas frases do versículo diz que aqueles homens não somente passaram a enxergar, mas eles passaram a enxergar e a seguir o Senhor Jesus. Queridos, Jesus, ele se movia, querido, de compaixão. Por onde ele passava, as pessoas eram libertas, curadas, transformadas. Jesus mudava a história, mudava a perspectiva, querido, de vida das pessoas. Pastor, mas que isso tem a ver com a gente? Sabe, eu quero chegar no ponto de nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, olharmos o exemplo de Neemias, e entendermos quando anda o nosso coração, querido, diante do Senhor. Sabe, nós temos visto injustiça, nós temos visto pessoas padecendo, nós temos visto pessoas sofrendo, mas a pergunta do céu para nós nessa manhã é: como nós temos nos movido de compaixão, querido, por essas pessoas? Ou nós temos nos movido de compaixão pelos perdidos? Ou nós temos sentido somente apenas dó daquelas pessoas? Poxa, que vida, que dó, né? Só que nós não nos movemos, querido. Sabe, a grande sacada aqui, a grande questão aqui é que Neemias, ele não ficou sentado, querido, no palácio. Neemias, ele tinha um cargo de confiança diante do rei, ele é um homem de extrema confiança do rei, ele não era alguém mal remunerado, provavelmente ele era alguém muito bem remunerado pelo rei. Querido, Neemias não tinha mais nada a ver com aquele povo. A única dívida que ele tinha, uma dívida de gratidão pelos seus antepassados, está sepultados lá em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que ele senta, ele chora, ele lamenta e ele ora. Pastor, mas eu faço isso também. Quando eu vejo alguém, eu oro, eu jejuo por aquela pessoa, eu lamento. Mas Neemias não parou por aí, querido. Amém? Neemias não parou por aí. Essa que é a questão, essa que é a chave que nós precisamos entender dentro do nosso coração. Muitas vezes nós temos parado por aqui. Pastor, está dizendo que orar é ruim? Não, orar é muito bom, querido. Glória a Deus. Jejuar, pastor, é ruim? Não, jejuar é bênção, querido, de Deus para a nossa vida. Orar, chorar, lamentar é de Deus. Mas muitas vezes nós paramos por aqui. Nós oramos, nós jejuamos, nós lamentamos. Deus, toma conta lá, Senhor. Transforma a vida daquela pessoa. Não é verdade?
Quantas vezes nós passamos pelo centro da cidade, ou por algum lugar e, sabe, algo mexe dentro de nós de ver as pessoas naquela situação. Eu vou orar por essa pessoa. Deus já nos levou a orar pelas pessoas no posto de gasolina e alguns outros lugares. Mas existe mais, queridos, amém? Existe algo maior que nós precisamos romper, amém? E em nome de Jesus nós vamos romper nessa manhã esse algo a mais da parte dos céus para nós. Sabe, Neemias, ele chega, querido, diante do rei, e a palavra de Deus é muito clara. O que acontece com Neemias aqui, pastor? Neemias, ele sai, querido, da zona de conforto dele. Ele sai do palácio, querido, do rei. A palavra de Deus diz que ele chega diante do rei com um semblante triste. E o rei logo nota que ele está triste. Certamente, querido, Neemias não era uma pessoa cabisbaixo, não era uma pessoa que andava triste. Amém? E o rei, quando olha para Neemias, ele diz: Neemias, o que está acontecendo com você? Sabe o que eu aprendo aqui? E é muito simples, mas é muito lindo. Muitas vezes algumas pessoas, eles acham que o Senhor, nosso Deus, não se compadece ou não está olhando para eles. Eu quero dizer algo para vocês aqui nessa manhã, querido. O rei sabe quando você está triste. Amém? O rei sabe quando nós passamos por algumas dificuldades. Algumas pessoas dizem: pastor, mas Neemias, ele fez um beicinho lá diante do rei. Eu já li isso, querido, estudando sobre esse tema. Neemias, ele chegou lá com o coração triste diante do rei. Claro que não, querido. Neemias se entristeceu, querido. Neemias se moveu de compaixão por aquele povo. Ele estava sentindo a dor daquele povo. E ele chega diante do rei, querido. Ele não conseguiu esconder a tristeza, o lamento por aquele povo. E aí todos nós conhecemos a história. E ele pede para o rei para sair do palácio e para ir até aquela nação. Olha que interessante, querido. Jesus, ele, em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, nós vemos Jesus curando, vemos Jesus libertando, vemos Jesus se movendo de íntima compaixão, que era algo natural. E o que é natural para nós hoje, pastor? Sabe, se para o Senhor Jesus era algo natural, precisa ser para nós também, queridos, amém? Se foi para o Senhor Jesus, se Ele andou, se Ele caminhou na terra assim, precisa ser algo natural para nós. Olha que interessante que Jesus disse aqui no Evangelho de João, capítulo 5, e verso de número 19. O Senhor Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Amém? Glória a Deus, queridos. Nós não nos movemos, queridos, pelas circunstâncias. Amém? O Senhor Jesus não se movia pelas circunstâncias. Nós vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus, ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer, ou que ele recebia do Pai. Pastor, como que nós caminhamos aqui nessa terra hoje? Da mesma forma, querido, que Jesus caminhou, olhando para o nosso Pai, obedecendo o nosso Pai e cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Pastor, mas eu não sou evangelista, pastor. Essa é uma palavra para o evangelista. Talvez você não seja, querido, evangelista, mas você é alguém que ama a Deus, que ama Jesus e que tem uma experiência fantástica com o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa não é uma palavra para um evangelista, essa é uma palavra para um povo de Deus. Amém? Que entendeu o propósito, que entendeu o chamado. Sabe, é tempo de nós olharmos, querido, além daquilo que nós estamos vendo, com os nossos olhos naturais. Olha que interessante aqui, Jesus, ele não se movia pelas circunstâncias. Não foram as circunstâncias que mudaram a Jesus, mas foi Ele, querido, que mudou as circunstâncias. Amém? Nós podemos citar vários exemplos aqui, querido. Os seus discípulos morrendo de medo dentro daquele barco. E aquela tempestade varria o barco.
Jesus não se moveu, querido, pela tempestade, amém? Jesus não movia, querido, pela circunstância. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e verso 1 diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, após Jesus ter sido batizado. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa ao ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, presta atenção, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. Em seguida o diabo levou ele até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo, declarou, basta ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor e somente a Ele o sirva. Amém? Queridos, Jesus não se moveu nem pela fome, Jesus não se moveu pelo desejo de ser conhecido, Jesus não se moveu pelo desejo de dar espetáculo. Em todas as situações que Jesus citou a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes as circunstâncias ruins têm movido, querido, algumas coisas da nossa vida. Muitas vezes as circunstâncias ruins têm movido algumas áreas da nossa vida. Sabe, nós precisamos aprender com Ele. Não se mova, querido, pelas circunstâncias, se mova por quem você é em Cristo Jesus. Amém? Jesus sabia quem Ele era, sim ou não? Ele sabia. E nós sabemos quem nós somos, sim ou não? Não se mova, querido, pelas circunstâncias. Aleluia. Não se mova por aquilo que você está vendo. Não se mova por aquilo que tem angustiado o teu coração. Talvez você tenha sido angustiado, talvez você tenha sido afligido, querido, na área financeira. Não se mova por isso. Amém? Talvez você tenha sido afligido na área da família. Pastor, eu estou bem, mas eu estou vendo meu irmão sofrer, eu estou vendo a minha irmã sofrer, eu estou vendo alguém na minha família se divorciando, pastor, eu tenho sofrido. Não se mova, querido, pelas circunstâncias. Amém? Se mova por quem você é em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Por isso, em todas as áreas, Jesus ele foi tentado pelo diabo, mas em todas ele declarou a palavra de Deus. Primeiro ponto, Neemias ele saiu da zona de conforto. Primeiro ponto, Neemias se compadeceu pelo povo. E segundo ponto, Neemias saiu da zona de conforto. Ninguém, querido, pode reiniciar ou reconstruir algo de uma posição confortável. Aleluia. Ninguém pode reiniciar ou recomeçar ou reconstruir de uma posição confortável. Esse templo aqui, querido, esse lugar aqui, não estaria assim se homens e mulheres de Deus não se tivessem se movido e arregaçado as mangas e botado a mão na massa, literalmente, para que isso aqui pudesse estar pronto hoje. Amém? Ninguém, querido, reconstrói nada, querido, sem sair da zona de conforto. Ah, pastor, mas está doendo, mas vai doer. Ah, pastor, eu estou se lascando. Nós aprendemos essa semana lá. Vamos pastorar lá. É para se lascar mesmo, querido. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Sabe, aquele romantismo que algumas pessoas pregam sobre a palavra de Deus, querido, não é a verdade sobre a palavra de Deus. Nós sabemos qual é a verdade, amém?
Ah, pastor, mas você quer dizer que é só sofrimento? Não, querido, não é só sofrimento, não. Mas o sofrimento faz parte. E Deus vai nos aperfeiçoando através do sofrimento também. Aleluia. Glória a Deus por isso, querido. Só agora, querido, depois de ter orado, depois de ter jejuado, ele precisou se mover, querido, sair do palácio, ir para a batalha. Neemias, ele tinha um cargo de confiança, querido, bem remunerado. Ele serviu o rei, ele estava talvez no melhor momento da sua vida. Eu gosto disso, querido, no melhor momento da sua vida. Talvez você está vivendo tão tranquilo, querido, que você está no melhor momento da sua vida. E Deus tem chamado, querido, para algo maior. Amém? Deus tem chamado para sair, não desse melhor momento, mas sair do conforto do melhor momento, para se compadecer de pessoas, para servir, para cuidar de pessoas. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Sabe, querido, na minha vida aconteceu algo dessa forma. Eu, durante anos, eu vivi uma vida longe dos caminhos do Senhor, a minha infância, a minha juventude. E quando eu conheci Jesus, eu conheci a minha esposa, a Tânia, primeiro. E há 18 anos atrás, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós conhecemos a comunidade Caminho Vivo e estamos lá até hoje. Eu era um menino que sonhava em ser jogador de futebol e eu realizei o meu sonho. Mas quando eu tinha 25 anos de idade, querido, no melhor momento da minha vida, no melhor momento profissional da minha vida, eu vivia do futebol, eu sustentava a minha família com o futebol. E um dia eu resolvi fazer uma oração a Deus, bem no cantinho assim do púlpito, assim. O pastor Ailton estava pregando uma mensagem, eu vim à frente na hora do apelo e eu falei: Senhor, eu não quero viver mais os meus sonhos, eu quero viver os sonhos do Senhor. Amém? Queridos, dentro de poucos dias, a minha vida virou de ponta cabeça, literalmente. Eu tive uma proposta de trabalho e aí eu endureci um pouquinho, não fui naquele momento. E depois aquela proposta de trabalho de uma gerência, não era mais uma proposta de gerência, era uma proposta de trabalhar vendendo calçados. Mas eu falei, eu vou cumprir aquilo que eu orei. E eu queria trabalhar de vendedor para ganhar menos do que eu ganhava sendo gerente da loja, para ganhar menos do que eu ganhava sendo jogador de futebol. Quando eu me lembro muito bem, quando eu cheguei diante do meu chefe, do presidente do time, falei, eu tô parando de jogar. Aí ele deu risada, aí ele falou, pode falar a verdade, Fabinho. Lá todo mundo chama de Fabinho. Pode falar a verdade, você está indo para qual time? Eu falei, não, Nivaldo, eu estou parando de jogar. Aí ele deu risada. Qual que é a proposta? Fala para mim que eu vou cobrir a proposta. Você vai ficar com a gente? Você não vai embora, não. E aí eu falei, não, cara, você não está entendendo. Estou parando de jogar futebol. Não, cara, você não pode fazer isso, cara. Poxa, desde os 16 anos você está com a gente investiu em você. Agora que você se tornou o goleiro titular da nossa equipe, como assim? Aí eu expliquei para ele. Claro que ele não entendeu, porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. E aí eu larguei, querido. Fui trabalhar na loja vendendo calçado, que é uma profissão muito honrosa. E depois de 10 meses, eles abriram mais lojas e eu fui gerenciar essas lojas. Sabe, muitas vezes, o ponto de partida, querido, não vai ser no pior momento. Muitas vezes o ponto de partida, o divisor de águas vai acontecer no melhor momento da nossa vida. Amém? Muitas vezes nós achamos que não, pastor, eu estou vivendo o pior momento da sua vida. Pode acontecer também. Mas muitas vezes vai acontecer no melhor momento da sua vida. Há 2 anos, nós pastoreamos a comunidade Caminho Vivo e eu estava trabalhando e pastoreando a igreja. Hoje eu trabalho com vendas de carros, sou vendedor numa concessionária Chevrolet em Paranavaí. E eu estava vivendo, querido, o melhor momento da minha vida, mais uma vez. Veio pandemia, querido. Pandemia, os carros subiram. Eu trabalho com carros seminovos, o carro que era 50, hoje era 60. E aí, querido, Deus honrando, querido.
vendendo carro todo mês, primeiro lugar de venda, e nós orando desde o começo do ano, conversando com o pastor Rideu, conversando com a pastora Kelly, entendendo qual que era o melhor momento, querido, da gente, sabe, romper e ir de vez para o ministério. E o melhor momento, querido, eu estou entregando agora, nesse mês de dezembro agora, o meu melhor que eu pude entregar profissionalmente para aquela empresa, porque eu entendi que Deus me chamou para algo maior. Amém? Eu entendi que eu preciso entregar sim o meu melhor. Mas é nesse momento, no divisor de águas, que muitas vezes Deus nos chama para algo muito maior. Muito maior. Amém? Neemias, querido, ele saiu daquele lugar de conforto do palácio do rei. Sabe, Deus tem nos chamado para orar, para jejuar e principalmente para sair. O tempo de ser servido, querido, acabou. Amém? Deus tem nos chamado para servir, para cuidar de pessoas. Neemias não só fez parte da solução, querido, mas ele foi a solução. Amém? Sabe, muitas vezes nós achamos que, não, deixa eu só fazer parte aqui, sabe, pastor? Deixa eu só vir nos cultos aqui, no domingo de manhã, no domingo à noite, e está tudo certo. Eu estou recebendo uma palavra de Deus aqui, eu estou recebendo um ensino de Deus. Não, querido. Eu queria que você recebesse a palavra com muito amor. O tempo de ser servido acabou, amém? O tempo de ser servido acabou. Agora é tempo de servir, de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas. Amém? É tempo de chorar, é tempo de jejuar, é tempo de se compadecer, é tempo de ter compaixão, mas é muito mais, querido, tempo de arregaçar as mangas. Amém? Muitas vezes, pastor, mas o meu tempo de descanso, vai ser muitas vezes no seu tempo de descanso, querido. Pastor, mas o meu tempo de assistir a Netflix, muitas vezes você vai ter que abrir mão do tempo da Netflix também. Pastor, você não assiste Netflix? Assisto. Na maioria das vezes eu durmo no filme. Eu assisto o começo, aí dou uma olhadinha no meio, depois assisto o fim. Acho que eu já assisti mais de 100 filmes assim. Aí inteiro foram poucos. Mas é nesse tempo, querido, que Deus tem nos chamado, amém? Neemias encontrou, querido, uma cidade totalmente destruída. Ruínas, portas queimadas, muralhas no chão. Sabe, as portas da cidade falam dos poderes. Os juízes, eles julgavam as pessoas nas portas da cidade. Neemias, o muro fala de proteção. Uma cidade fortificada, com muralhas em pé, era uma cidade segura. O povo via, querido, uma cidade totalmente destruída. A perspectiva, querido, imagina a perspectiva de quem nascia naquela cidade. De olhar para uma cidade e ver os seus muros caídos. De olhar para uma cidade e ver as suas portas queimadas, uma cidade sem justiça, uma cidade onde a justiça não reinava, a injustiça reinava, uma cidade totalmente desprotegida, porque os muros falam de proteção, falam da fortificação das cidades, uma cidade, querido, só nos escombros. Quem nascia sem perspectiva de vida. As pessoas mais velhas olhavam e não tinham mais sonhos. Porque eles sabiam que talvez a vida deles acabaria ali. O povo via uma cidade totalmente destruída. Mas mais de 120 anos, querido, de ruínas. Mas Neemias não. Ele viu uma cidade restaurada, fortificada e totalmente transformada. Totalmente transformada, querido. E a pergunta dos céus para nós nessa manhã é: como nós temos olhado para as circunstâncias ao nosso redor? Como você tem olhado para a sua família, querido? Pastor, que ele não tem jeito não. Como você tem olhado para a sua vida, talvez financeira, para o teu trabalho? Pastor, é muito difícil, não dá lá. As pessoas olhavam a tristeza, a angústia, a dor. Mais de uma geração, querido, mais de 120 anos, olhando o mesmo cenário. De tristeza, de dor. Mas Neemias não. Neemias, ele olhava
uma cidade fortificada, uma cidade restaurada. Amém? Uma cidade com ânimo, com força, com vigor. Sabe, são essa a visão que nós temos, querido. Ou que nós pelo menos temos que ter em relação às coisas ao nosso redor. Ou nós temos duas escolhas. Ou nós olhamos como o povo olhava para a cidade, ou nós olhamos como Neemias olhava para a cidade. Aleluia. Ou nós olhamos como o Senhor Jesus olha para a circunstância, ou nós olhamos como as pessoas olham para as circunstâncias. O que eu e você, querido, escolhemos nessa manhã? O que eu e você precisamos nos mover? E sabe, isso aí precisa de esforço, querido. Não é, pastor, é só eu trocar os meus óculos aqui. Não, precisa de esforço. Aleluia. Precisa arregaçar as mangas. Precisa sair da zona de conforto. Precisa deixar, querido, algumas coisas de lado para cumprir o propósito, para estabelecer o reino. Aleluia. Deus tem levantado alguns Neemias, querido, nesse tempo. Aleluia. Para te ajudar a reconstruir as áreas que precisam de uma reconstrução. Deus tem colocado perto de você homens e mulheres com essa unção de reconstrução. Deus tem colocado, querido, na sua vida casais que precisam de uma reconstrução dentro dos seus lares. E às vezes você olha, mas fala, pastor, mas não tem mais jeito. Ela já saiu de casa, ele já saiu de casa. Tem jeito sim, querido. Amém? Deus tem colocado jovens do seu lado, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, que você olha e fala, meu Deus do céu, não dá. Mas dá sim. Basta você orar com os olhos do Senhor Jesus. Aleluia. Basta nós não olharmos as circunstâncias, querido, pela ótica do que o povo olhava. Neemias via uma cidade fortificada, uma cidade forte, restabelecida. Aleluia. Aquilo que milhares de pessoas, querido, para milhares de pessoas era impossível, bastou um homem de fé se levantar para Deus restaurar toda uma cidade. O que precisou, pastor? Um homem de fé, amém? E eu poderia dizer aqui o que precisava, o que precisa? Só de uma mulher de fé, querido, para Deus restaurar toda uma cidade, amém? Precisou somente de um homem de fé, querido. Neemias não só restaurou os muros, as portas, Neemias restaurou os sonhos, os projetos, ele restaurou a dignidade, o ânimo daquele povo, amém? Restaurou muito mais, querido, do que coisas físicas. Às vezes nossos olhos só vê as coisas físicas, as coisas palpáveis. Mas o nosso Senhor não, o Espírito Santo de Deus não. Ele vê além, querido, ele vê coisas sobrenaturais acontecendo. Em nome de Jesus. Só precisa de um homem de fé, de uma mulher de fé, aleluia. A história, querida, ela continua e ela é muito ampla. Eu só estou trazendo alguns, entrando e saindo da história para que a gente possa entender um pouquinho alguns princípios da palavra do Senhor. Sabe o que fazia mais de 120 anos, querido, de destruição? Eles reconstruíram em 52 dias. Pastor, mas já faz anos, pastor. Já faz anos que ele está na droga, pastor. 120 anos, querido, de destruição, de dor, de angústia. Mas em 52 dias Deus havia restaurado tudo. Amém? Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, querido, nessa manhã. Talvez aquilo que tem pendurado há anos na sua vida. Pastor, o problema financeiro já vem de anos. Mas em 52 dias, querido, Deus restaurou. E eu creio que Deus vai restaurar, em nome de Jesus. Pastor, já faz anos, pastor. Você que está em casa, faz anos, pastor, que eu estou longe dos caminhos do Senhor. 52 dias, querido. Deus restaurou aquela cidade inteira. O ânimo, a força, a alegria daquelas pessoas. E é isso que Ele vai fazer, querido, comigo e com você, amém?
O propósito de Deus, o sonho de Deus é não só restaurar a nossa vida financeira, o nosso casamento, mas é de restaurar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. Aleluia! Você pode ver, querido, eu estou caminhando para o final já. A partir do capítulo 3, aqueles homens começaram, aquele povo que só via desgraça, que só via escombro, que só via coisa caída, aquele povo começa a se levantar. Amém? Aquele povo que estava sentado, ele começa a se levantar e eles começam a trabalhar. Sabe, seria muito fácil se a palavra de Deus dissesse que Neemias foi lá e reconstruiu tudo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Ninguém constrói nada sozinho. Amém? Ninguém constrói nada sozinho. Neemias precisou daquele povo, querido, desanimado, perdido. Mas Neemias, Deus usou a vida desse homem de Deus. E aquele mesmo povo que não tinha perspectiva nenhuma, começou a trabalhar, começou a restaurar aquela cidade. Começaram a levantar os muros. As portas da cidade começaram a ser restauradas novamente. Amém? Os sonhos, os projetos, os planos começaram a ser restaurados novamente. Queridos, é assim que Deus faz na nossa vida. Amém? Sabe, Deus tem colocado Neemias na nossa vida. Homens e mulheres de Deus. Mas eu quero trazer esse entendimento e depois orar junto com você. Mas muito mais do que trazer homens e mulheres de Deus para a nossa vida. Deus quer usar, querida, a minha e a sua vida para tirar homens e mulheres dos cativeiros. Amém? Deus quer usar a minha e a sua vida para tirar homens de lugares escuros, querido. Deus quer usar a nossa vida, querido, com essa unção de Neemias, para trazer vida, para trazer esperança, para trazer alegria para a vida de outras pessoas. Mas tem um preço, querido. Não é barato. Mas é bênção. É prazeroso. Amém? Você pode se colocar em pé nessa manhã? Glória a Deus. Queria convidar os meninos da música aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pode fechar os teus olhos, queridos, por um instante. Sabe, amados, eu não sei em qual momento da sua vida você está. Talvez eu compartilhei aqui, mas eu já estive em outros momentos, querido, da minha vida. Eu já estive em piores, talvez nos anos mais difíceis da minha vida. E talvez você esteja vivendo esses momentos difíceis. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã, querido. Deus, Ele é especialista, querido, em restaurar sonhos, em restaurar projetos. Amém? Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Ô, pastor, glória a Deus. E glória a Deus por isso mesmo, querido. Eu me alegro com isso. Eu me alegro de poder ter entregado algo para Deus, não algo todo quebrado, todo remendado. Sabe, eu me alegro de poder chegar diante do Senhor, diante das pessoas que Ele tem confiado a nós e entregado algo bonito, algo bem feito. Ó Senhor, obrigado pelo tempo de jogador de futebol, está aqui a minha carreira. E eu fiz isso, querido, um dia. Peguei uma camiseta minha e fui para a igreja, levei ela para a igreja. Aí eu orei, levei ela no altar e entreguei para o Senhor. Falei para minha esposa, eu nunca mais vou jogar um campeonato de futebol. Eu era apaixonado, querido, pelo futebol. Jogava futebol cedo, à tarde, à noite, nas férias, no domingo, tudo quanto é horário que você pensar, eu jogava futebol. Eu não sei qual que é o cativeiro, querido, que você tem vivido, qual área da sua vida que você precisa de uma reconstrução. Talvez a sua área financeira está uma bênção, a sua família está uma bênção,
Mas sabe, pastor, eu preciso reconstruir o meu altar de adoração, de oração, pastor. Eu preciso reconstruir a minha vida com Deus. Essa é a manhã, querido, amém? Esse é o divisor de águas, em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso aqui, Pai. Obrigado por cada vida de homem, de mulher, de Deus que está aqui. Obrigado por cada um que está na sua casa, Senhor, nos assistindo nesse momento. Essa é uma noite de reconstrução, uma manhã de reconstrução, Senhor. Essa é uma manhã de restauração, Senhor. Nós cremos, Pai, que os céus estão abertos sobre nós, Pai. Nós cremos que essa é uma manhã profética. Essa é uma manhã de decisão. Essa é uma manhã de divisor de águas, Pai. Doce amado Espírito Santo de Deus, toca, Pai. Enche os corações essa manhã, Senhor. Essa é uma manhã de decisão, Senhor. Neemias decidiu, Pai. Decidiu não somente orar, jejuar, mas ele decidiu sair, Pai, e ir para aquele lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque essa é uma manhã onde homens e mulheres de Deus serão restaurados aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te convidar, querido, você que precisa restaurar algo na sua vida, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar junto com você.